O Conto da Ilha Desconhecida, José Saramago. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: "Dá-me um barco." A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela era das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele, de cada vez que ouvia alguém chamar à porta das petições, fingia-se desentendido. E só quando o ressoar contínuo da aldabra de bronze se tornava, mais do que notório, escandaloso, tirando o sossego à vizinhança, as pessoas começavam a murmurar: "Que rei temos nós que não atende?" É que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante, que não havia maneira de se calar. Então, o primeiro secretário chamava o segundo secretário. Este chamava o terceiro, que mandava o primeiro ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí fora até chegar à mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha: "Que é que tu queres?" O suplicante dizia o que vinha, isto é, pedia o que tinha a pedir. Depois, instalava-se a um canto da porta, à espera de que o requerimento fizesse, de um em um, o caminho ao contrário, até chegar ao rei. Ocupado como sempre estava com os obséquios, o rei demorava a resposta, e já não era pequeno sinal de atenção ao bem-estar e felicidade do seu povo, quando resolvia pedir um parecer fundamentado por escrito ao primeiro secretário, o qual, escusado, se ria dizer, passava a encomenda ao segundo secretário, este ao terceiro, sucessivamente até chegar outra vez à mulher da limpeza, que despachava, sim ou não, conforme estivesse de maré. Contudo, no caso do homem que queria um barco, as coisas não se passaram bem assim. Quando a mulher da limpeza lhe perguntou pela nesga da porta: "Que é que tu queres?", o homem, em lugar de pedir, como era o costume de todos, um título, uma condecoração, ou simplesmente dinheiro, respondeu: "Quero falar ao rei." "Já sabes que o rei não pode vir? Está na porta dos obséquios", respondeu a mulher. "Pois então vai lá dizer-lhe que não saio daqui até que ele venha, pessoalmente, saber o que quero", rematou o homem, e deitou-se ao comprido no limiar, tapando-se com a manta por causa do frio. Entrar e sair, só por cima dele. Ora, isto era um enorme problema, se tivermos em consideração que, de acordo com a pragmática das portas, ali só se podia atender um suplicante de cada vez, donde resultava que, enquanto houvesse alguém à espera de resposta, nenhuma outra pessoa se poderia aproximar a fim de expor as suas necessidades ou as suas ambições. À primeira vista, quem ficava a ganhar com este artigo do regulamento era o rei, dado que, sendo menos numerosa a gente que o vinha incomodar com lamúrias, mais tempo ele passava a ter, e mais descanso para receber, e contemplar, e guardar os obséquios. À segunda vista, porém, o rei perdia, e muito, porque os protestos públicos, ao notar-se que a resposta estava a tardar mais do que o justo, faziam aumentar gravemente o descontentamento social, o que, por seu turno, ia ter imediatas e negativas consequências no afluxo de obséquios. No caso que estamos narrando, o resultado da ponderação entre os benefícios e os prejuízos foi ter ido o rei, ao cabo de 3 dias, e em real pessoa, à porta das petições, para saber o que queria o intrometido, que se havia negado a encaminhar o requerimento pelas competentes vias burocráticas. "Abre a porta", disse o rei à mulher da limpeza, e ela perguntou: "Toda ou só um bocadinho?" O rei duvidou por um instante. Na verdade, não gostava muito de se expor aos ares da rua, mas depois reflexionou que parecia mal, além de ser indigno da sua majestade, falar com um súdito através de uma nesga, como se tivesse medo dele. Mormente estando a assistir ao colóquio da mulher da limpeza,
que logo iria dizer por aí, sabe Deus o quê. De par em par, ordenou. O homem que queria um barco levantou-se do degrau da porta quando começou a ouvir correr os ferrolhos. Enrolou a manta e pôs-se à espera. Estes sinais de que finalmente alguém vinha atender e que, portanto, a praça não tardaria a ficar desocupada, fizeram aproximar-se da porta uns quantos aspirantes à liberdade do trono que por ali andavam, prontos a assaltar o lugar mal ele vagasse. O inopinado aparecimento do rei, nunca uma tal coisa havia sucedido desde que ele andava de coroa na cabeça, causou uma surpresa desmedida, não só aos ditos candidatos, mas também à vizinhança que, atraída pelo repentino alvoroço, assomara às janelas das casas, no outro lado da rua. A única pessoa que não se surpreendeu por aí além foi o homem que tinha vindo pedir um barco. Calculara ele, e acertara na previsão, que o rei, mesmo que demorasse 3 dias, haveria de sentir-se curioso de ver a cara de quem, sem mais nem menos, com notável atrevimento, o mandara chamar. Repartido, pois, entre a curiosidade que não pudera reprimir e o desagrado de ver tanta gente junta, o rei, com o pior dos modos, perguntou 3 perguntas seguidas. Que é que tu queres? Por que não foi que disseste logo o que querias? Pensarás tu que eu não tenho mais nada a que fazer? Mas o homem só respondeu à primeira pergunta. Dá-me um barco, disse. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcentrado, que a mulher da limpeza se apressou a chegar-lhe uma cadeira de palhinha, a mesma em que ela própria se sentava quando precisava de trabalhar de linha e agulha, pois, além da limpeza, tinha também a sua responsabilidade alguns trabalhos menores de costura no palácio, como passejar as peúgas dos pajens. Mal sentado, porque a cadeira de palhinha era muito mais baixa que o trono, o rei estava a procurar a melhor maneira de acomodar as pernas, ora encolhendo-as, ora estendendo-as para os lados, enquanto o homem que queria um barco esperava com paciência a pergunta que se seguiria. E tu, para que queres um barco? Pode-se saber? Foi o que o rei de facto perguntou, quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso, como se tivesse na sua frente um louco varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom contrariar logo de entrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Desparte, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa que queres ir à procura? Se eu te pudesse dizer, então não seria desconhecida. A quem ouvistes tu falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, porque teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco? Sim, vim aqui para pedir-te um barco. E tu quem és, para que eu te dê? E tu quem és, para que não mo des? Sou o rei deste reino, e os barcos deste reino pertencem-me todos. Mas lhe pertencerá tu a eles, do que eles a ti. Que queres dizer? Perguntou o rei, inquieto. Que tu, sem eles, és nada, e que eles, sem ti, poderão sempre navegar. As minhas ordens, com os meus pilotos e meus marinheiros. Não te peço marinheiros nem piloto, só te peço um barco. E essa ilha desconhecida, se encontrares, será para mim. A ti, rei, só te interessam as ilhas desconhecidas? Também me interessam as desconhecidas, quando deixam de o ser. Talvez esta não se deixe conhecer. Então não te dou o barco. Darás? Ao ouvirem esta palavra, pronunciada com tranquila firmeza, os aspirantes à porta das petições, em quem, minuto após minuto, desde o princípio da conversa,
A impaciência vinha crescendo, e mais para se verem livres dele do que por simpatia solidária, resolveram intervir a favor do homem, que queria o barco, começando a gritar: "Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco!" O rei abriu a boca para dizer à mulher da limpeza que chamasse a guarda do palácio, a vir restabelecer imediatamente a ordem pública e impor a disciplina. Mas, nesse momento, as vizinhas que assistiam das janelas juntaram-se um coro com entusiasmo, gritando como os outros: "Dá-lhe o barco! Dá-lhe o barco!" Perante uma tão iniludível manifestação da vontade popular, e preocupado com o que, neste meio tempo, já haveria perdido na porta dos obséquios, o rei levantou a mão direita para impor silêncio e disse: "Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são-me preciosos para as ilhas conhecidas." Os gritos de aplauso do público não deixaram que se percebesse o agradecimento do homem que viera pedir um barco. Aliás, o movimento dos lábios tanto teria podido ser obrigado, meu senhor, como eu cá me arranjarei. Mas o que distintamente se ouviu foi o dito seguinte do rei: "Vais à doca, perguntas lá pelo capitão do porto. Dizes-lhe que te mandei eu, e ele que te deu o barco. Levas o meu cartão." O homem que iria receber um barco leu o cartão de visita, onde dizia "Rei", por baixo do nome do rei. E eram estas as palavras que ele havia escrito sobre o ombro da mulher da limpeza: "Entrega ao portador um barco. Não precisa ser grande, mas que navegue bem e seja seguro. Não quero ter remorsos na consciência se as coisas lhe correrem mal." Quando o homem levantou a cabeça, supõe-se que desta vez é que iria agradecer a dádiva. Já o rei tinha se retirado. Só restava a mulher da limpeza, a olhar para ele com cara de caso. O homem desceu do degrau da porta, sinal de que os outros candidatos podiam enfim avançar. Nem valeria a pena explicar que a confusão foi indescritível. Todos a quererem chegar ao sítio em primeiro lugar, mas com tão má sorte que a porta já estava fechada outra vez. A aldraba de bronze tornou a chamar a mulher da limpeza. Mas a mulher da limpeza não está. Deu a volta e saiu com um balde e a vassoura por outra porta, a das decisões. Que é raro ser usada, mas quando é, é. Agora sim. Agora pode-se compreender o porquê da cara de caso com que a mulher da limpeza havia estado a olhar. Foi esse o preciso momento em que ela resolveu ir atrás do homem, quando ele se dirigisse ao porto a tomar conta do barco. Pensou ela, que já bastava de uma vida a limpar e lavar palácios, que tinha chegado a hora de mudar de ofício, que lavar e limpar barcos é que era a sua vocação verdadeira. No mar, ao menos, a água nunca lhe faltaria. O homem nem sonha que, não tendo ainda sequer começado a recrutar os tripulantes, já leva atrás de si a futura encarregada das baldeações e outros asseios. Também é deste modo que o destino costuma portar-se conosco. Já está mesmo atrás de nós. Já estendeu a mão para tocar-nos o ombro. E nós ainda vamos a murmurar: "Acabou-se, não há mais que ver. É tudo igual." Andando, andando, o homem chegou ao porto. Foi à doca. Perguntou pelo capitão. E enquanto ele não chegava, deitou-se a adivinhar qual seria, de quantos barcos ali estavam, o que iria ser o seu. Grande já se sabia que não. O cartão de visita do rei era muito claro neste ponto. Por conseguinte, ficavam de fora os paquetes, os cargueiros e os navios de guerra. Tampouco poderia ser ele tão pequeno que resistisse mal às forças do vento e aos rigores do mar. O rei também havia sido categórico neste ponto. Que navegue bem e seja seguro, foram estas as suas formais palavras, assim implicitamente excluindo os botes, as faluas e os escaleres, os quais, sendo bons navegantes e seguros, conforme a condição de cada qual, não tinha nascido para sulcar os oceanos, que é onde se encontram as ilhas desconhecidas. Um pouco afastada dali, escondida por trás dos bidões,
A mulher da limpeza correu os olhos pelos barcos atracados. Para o meu gosto, aquele, pensou. Porém, a sua opinião não contava. Nem sequer havia sido ainda contratada. Vamos ouvir antes o que dirá o capitão do porto. O capitão veio, deu o cartão, mirou o homem de alto a baixo e fez a pergunta que o rei tinha se esquecido de fazer. Sabes navegar? Tens carta de navegação? Ao que o homem respondeu. Aprenderei no mar, o capitão disse. Não tu aconselharia? Capitão sou eu, e não me atrevo com qualquer barco. Dá-me então um com que possa atrever-me, eu. Não, um desses não. Dá-me antes um barco que eu respeite e que possa respeitar-me a mim. Essa linguagem é de marinheiro, mas tu não és marinheiro. Se tenho a linguagem, é como se o fosse. O capitão tornou a ler o cartão do rei. Depois perguntou: Poderás dizer-me para que queres o barco? Para ir à procura da ilha desconhecida. Já não há ilhas desconhecidas. O mesmo me disse o rei. O que ele sabe de ilhas? Aprendeu comigo. É estranho que tu, sendo homem do mar, me digas isso. Que já não há ilhas desconhecidas. Homem da terra sou eu, e não ignoro que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcamos nela. Mas tu, se bem me entendi, vais à procura de uma onde nunca ninguém tenha desembarcado. Sabê-lo-ei quando lá chegar. Se chegares. Sim, às vezes naufraga-se pelo caminho. Mas, se tal me visse acontecer, deverias escrever nos anais do porto, que o ponto a que eu cheguei foi esse. Queres dizer que chegar, sempre se chega. Não serias quem és se não o soubesses já, o capitão do porto disse. Vou dar-te a embarcação que te convém. Qual é ela? É um barco com muita experiência, ainda do tempo em que toda a gente andava à procura de ilhas desconhecidas. Qual é ele? Julgo até que encontrou algumas. Qual? Aquele. Assim que a mulher da limpeza percebeu para onde o capitão apontava, saiu a correr de detrás dos bidões e gritou: É o meu barco! É o meu barco! Há que perdoar-lhe a insólita reivindicação de propriedade. A todos os títulos abusiva. O barco era aquele que ela tinha gostado, simplesmente. Parece uma caravela, disse o homem. Mais ou menos, concordou o capitão. No princípio era uma caravela, depois passou por arranjos e adaptações que a modificaram um bocado. Mas continua a ser uma caravela. Sim, no conjunto conserva o antigo ar. E tem mastros e velas. Quando se vai procurar ilhas desconhecidas, é o mais recomendável. A mulher da limpeza não se conteve. Para mim não quero outro. Quem és tu? Perguntou o homem. Não te lembras de mim? Não tem ideia? Sou a mulher da limpeza. Qual limpeza? A do palácio do rei. A que abria a porta das petições. Não havia outra. E por que não está tu no palácio do rei, a limpar e abrir portas? Porque as portas que eu realmente queria já foram abertas. E porque de hoje em diante só limparei barcos. Então estás decidida a ir comigo a procurar a ilha desconhecida. Saí do palácio pela porta das decisões. Sendo assim, vai para a caravela. Vê como está aquilo. Depois do tempo que passou, deve precisar de uma boa lavagem. E tem cuidado com as gaivotas, que não são de fiar. Não queres vir comigo conhecer o teu barco por dentro? Tu disseste que era teu? Desculpa, foi só porque gostei dele. Gostar é provavelmente a melhor forma de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar. O capitão do porto interrompeu a conversa. Tenho de entregar as chaves ao dono do barco, a um ou a outro. Resolvam-se. A mim, tanto se me dá. Os barcos têm chave? Perguntou o homem. Para entrar, não. Mas lá dentro, as arrecadações e os paióis e a escrivaninha do comandante com o diário de bordo. Ela que se encarregue de tudo. Eu vou recrutar a tripulação, disse o homem, e afastou-se. A mulher da limpeza foi ao escritório do capitão para recolher as chaves. Depois entrou no barco. Duas coisas lhe valeram aí.
a vassoura do palácio e a prevenção contra as gaivotas. Ainda não tinha acabado de atravessar a prancha, que ligava a morada ao cais, e já as malvadas estavam a precipitar-se sobre ela aos guinchos, furiosas, de goela aberta, como se ali mesmo a quisessem devorar. Não sabiam com quem se metiam. A mulher da limpeza pousou o balde, meteu as chaves no seio, firmou bem os pés na prancha e, redemoinhando a vassoura como se fosse um espadão dos tempos antigos, fez demandar-se o bando assassino. Foi só quando entrou no barco que compreendeu a ira das gaivotas. Havia ninhos por toda a parte, muitos dele abandonados, outros ainda com ovos, e alguns poucos com gaivotinhos de bico aberto à espera de comida. Pois sim, mas o melhor é mudarem-se daqui. Um barco que vai procurar a ilha desconhecida não pode ter esse aspecto, como se fosse um galinheiro, disse. Atirou para a água os ninhos vazios. Quanto aos outros, deixou-os ficar, até ver. Depois, arregaçou as mangas e pôs-se a lavar a coberta. Quando acabou a dura tarefa, foi abrir o paiol das velas e procedeu a um exame minucioso do estado das costuras, depois de tanto tempo sem irem ao mar e sem terem de suportar os esticões saudáveis do vento. As velas são os músculos do barco. Basta ver como incham quando se esforçam. Mas isso mesmo sucede aos músculos. Se não lhes dá uso regularmente, abrandam, amolecem, perdem nervo. E as costuras são como os nervos das velas, pensou a mulher da limpeza, contente por estar a aprender tão depressa a arte da marinharia. Achou esgarçadas algumas bainhas, mas contentou-se com assinalá-las, uma vez que, para este trabalho, não podiam servir a linha e a agulha com que passajava as peúgas dos pajens antigamente, quer dizer, ainda ontem. Quanto aos outros paióis, viu logo que estavam vazios, que o da pólvora estivesse desmunido, salvo alguns pozinhos negros no fundo, que primeiro mais lhe parecem caganitas de rato. Não lhe importou nada. De facto, não está escrito em nenhuma lei, pelo menos até onde a sabedoria de uma mulher da limpeza é capaz de alcançar, que ir em busca de uma ilha desconhecida tenha de ser forçosamente uma empresa de guerra. Já a ralou, e muito, a falta absoluta de munições de boca no paiol respectivo. Não por si própria, que estava mais do que acostumada ao mau passadio do palácio, mas por causa do homem a quem deram o barco. Não tarda que o sol se ponha, e ele a aparecer-me aí, a clamar que tem fome, que é o dito de todos os homens mal entram em casa, como se só eles é que tivessem estômago e sofressem da necessidade de o encher. E se já traz marinheiros para a tripulação, que são os ogres a comer, então é que não sei como nos iremos governar, disse a mulher da limpeza. Não valia a pena ter se preocupado tanto. O sol já havia acabado de sumir-se no oceano, quando um homem que tinha um barco surgiu no extremo do cais. Trazia um embrulho na mão, porém vinha sozinho e cabisbaixo. A mulher da limpeza foi esperá-lo à prancha, mas antes que ela abrisse a boca para se inteirar de como havia ocorrido o resto do dia, ele disse: Está descansada, trago aqui comida para os dois. E os marinheiros? Perguntou ela. Não veio nenhum, como podes ver. Mas deixaste-os apalavrados, ao menos? Tornou ela a perguntar. Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas, e que, mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se do sossego de seus lares e da boa vida dos barcos de carreira, para se meterem em aventuras oceânicas, à procura de um impossível, como se ainda estivéssemos no tempo do mar tenebroso. E tu, que lhes respondeste? Que o mar é sempre tenebroso, e não lhes falaste da ilha desconhecida? Como poderia falar-lhes eu de uma ilha desconhecida, se não a conheço? Mas tens a certeza de que ela existe? Tanta como há de ser tenebroso o mar. Neste momento, visto daqui, com aquela água cor de jade e o céu como um incêndio, de tenebroso não lhe encontro nada. É uma ilusão tua. Também as ilhas às vezes parece que flutuam sobre as águas. E não é a verdade. Que pensas fazer, se te falta tripulação?
Ainda não sei. Podíamos ficar a viver aqui. Eu oferecia-me para lavar os barcos que vêm à doca. E tu? E eu? Tens com certeza um mestre, um ofício, uma profissão, como agora se diz. Tenho, tive, terei se for preciso. Mas quero encontrar a ilha desconhecida. Quero saber quem sou e quando nela estiver. Não o sabes. Se não sais de ti, não chegas a saber quem és. O filósofo do rei, quando não tinha que fazer, ia sentar-se ao pé de mim, a ver-me passajar as peugas dos pajens, e às vezes dava-lhe para filosofar. Dizia que todo homem é uma ilha, e eu, como aquilo não era comigo, visto que sou mulher, não lhe dava importância. Tu que achas? Que é necessário sair da ilha para ver a ilha? Que não nos vemos se não saímos de nós. Se não saímos de nós próprios, queres tu dizer? Não é a mesma coisa. O incêndio do céu ia esmorecendo. A água arroxeou-se de repente. Agora nem a mulher da limpeza duvidaria de que o mar é mesmo tenebroso, pelo menos a certas horas. Disse o homem, deixemos as filosofias para o filósofo do rei, que para isto é que lhe pagam. Agora vamos nós comer. Mas a mulher não esteve de acordo. Primeiro, tens de ver o teu barco. Só o conheces por fora. Que tal encontraste? Há algumas bainhas das velas que estão a precisar de reforço. Desceste ao porão, encontraste água aberta. No fundo, vê-se alguma, de mistura com o lastro. Mas isso parece que é próprio, faz bem ao barco. Como foi que aprendeste essas coisas? Assim. Assim como? Como tu, quando disseste ao capitão do porto que aprenderias a navegar no mar. Ainda não estamos no mar, mas já estamos na água. Sempre tive a ideia de que para a navegação só há dois mestres verdadeiros. Um, que é o mar, o outro, que é o barco. E o céu. Estás a esquecer-te do céu. Sim, claro, o céu. Os ventos, as nuvens, o céu. Sim, o céu. Em menos de um quarto de hora tinham acabado a volta pelo barco. Uma caravela, mesmo transformada, não dá para grandes passeios. É bonita, disse o homem. Mas se eu não conseguir arranjar tripulantes suficientes para a manobra, terei de ir dizer ao rei que já não a quero. Perdes o ânimo logo à primeira contrariedade? A primeira contrariedade foi estar à espera do rei 3 dias, e não desisti. Se não encontrares marinheiros que queiram vir, cá nos arranjaremos os dois. Estás doida? 2 pessoas sozinhas não seriam capazes de governar um barco destes? Eu teria de estar sempre ao leme? E tu? Nem vale a pena explicar-te. É uma loucura. Depois veremos. Agora vamos mais a comer. Subiram para o castelo de popa. O homem ainda a protestar contra o que chamara de loucura. E, ali, a mulher da limpeza abriu o farnel que ele tinha trazido. Um pão, queijo duro, de cabra, azeitonas, uma garrafa de vinho. A lua já estava meio palmo sobre o mar. As sombras da verga e do mastro grande vieram deitar-se-lhes aos pés. É realmente bonita nossa caravela, disse a mulher, e emendou logo, a tua caravela. Desconfio que não o será por muito tempo. Navegues ou não navegues com ela, é tua. Deu-te ao rei. Pedi-lhe para ir procurar uma ilha desconhecida. Mas estas coisas não se fazem do pé para a mão. Levam seu tempo. Já o meu avô dizia que quem vai ao mar avia-se em terra. E mais não era ele marinheiro? Sem tripulantes não poderemos navegar. Já o tinhas dito. E há que abastecer o barco das 1000 coisas necessárias a uma viagem como esta, que não se sabe aonde nos levará. Evidentemente, e depois teremos de esperar que seja a boa estação, e sair com a boa maré, e vir gente ao cais a desejar-nos boa viagem. Estás a rir-te de mim?
Nunca me riria de quem me fez sair pela porta das decisões? Desculpa-me. E não tornarei a passar por ela, suceda o que suceder. O luar iluminava em cheio a cara da mulher da limpeza. É bonita? Realmente é bonita, pensou o homem, que desta vez não estava a referir-se à caravela. A mulher, essa, não pensou nada. Devia ter pensado tudo durante aqueles 3 dias, quando entreabria de vez em quando a porta, para ver se aquele ainda continuava lá fora, à espera. Não sobrou migalha de pão ou de queijo, nem gota de vinho. Os caroços das azeitonas foram atirados para a água. O chão está tão limpo como ficara quando a mulher da limpeza lhe passou por cima o último esfregão. A sereia de um paquete que saía para o mar soltou um ronco potente, como deviam ter sido os do Leviatã, e a mulher disse: quando for a nossa vez, faremos menos barulho. Apesar de estarem no interior da doca, a onda ondulou um pouco a passagem do paquete, e o homem disse: mas balançaremos muito mais. Riram os dois. Depois ficaram calados. Passado um bocado, um deles opinou que o melhor seria irem dormir. Não é que eu tenha muito sono, e o outro concordou. Nem eu. Depois calaram-se outra vez. A lua subiu e continuou a subir. Em certa altura a mulher disse: há beliches lá embaixo? O homem disse: sim. E foi então que se levantaram, que desceram a coberta. Aí a mulher disse: até amanhã. Eu vou para este lado. E o homem respondeu: e eu vou para este. Até amanhã. Não disseram bom bordo nem este bordo, de certo por estarem ainda a praticar na arte. A mulher voltou atrás. Tinha-me esquecido. Tirou do bolso do avental 2 cotos de vela. Encontrei-os quando andava a limpar. O que não tenho é fósforos. Eu tenho, disse o homem. Ela segurou as velas, uma em cada mão. Ele acendeu um fósforo. Depois, abrigando a chama sob a cúpula dos dedos curvados, levou-a com todo o cuidado aos velhos pavios. A luz pegou, cresceu lentamente, como faz o luar. Banhou a cara da mulher da limpeza. Nem seria preciso dizer o que ele pensou. É bonita, mas o que ela pensou sim. Vê-se bem que só tem olhos para a ilha desconhecida. Aqui está como as pessoas se enganam nos sentidos do olhar, sobretudo ao princípio. Ela entregou-lhe uma vela, disse: até amanhã, dorme bem. Ele quis dizer o mesmo de outra maneira. Que tenhas sonhos felizes, foi a frase que lhe saiu. Daqui a pouco, quando lá estiver embaixo, deitado no seu beliche, vir-lhe-ão à ideia outras frases, mais espirituosas, sobretudo mais insinuantes, como se esperava que sejam as de um homem quando está a sós com uma mulher. Perguntava-se se já dormiria, se teria tardado a entrar no sono. Depois imaginou que andava à procura dela e não a encontrava em nenhum sítio, que estavam perdidos os dois num barco enorme. O sonho é um prestidigitador hábil. Muda as proporções das coisas e as suas distâncias. Separa as pessoas e elas estão juntas. Reúne-as e quase não se vêem uma a outra. A mulher dorme a poucos metros e ele não soube como alcançá-la, quando é tão fácil ir de bom bordo a este bordo. Tinha-lhe desejado felizes sonhos, mas foi ele quem levou toda a noite a sonhar. Sonhou que a sua caravela ia no mar alto, com as 3 velas triangulares, gloriosamente enfunadas, abrindo caminho sobre as ondas, enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação descansava à sombra. Não percebia como podiam ali estar os marinheiros, que no porto e na cidade se tinham recusado a embarcar com ele, a ir à procura da ilha desconhecida. Provavelmente arrependeram-se da grosseira ironia com que o haviam tratado. Via animais espalhados pela coberta, patos, coelhos, galinhas, o habitual da criação doméstica, debicando os grãos de milho,
ou roendo as folhas de couve que um marinheiro lhes atirava. Não se lembrava de quando os tinha trazido para o barco. Fosse como fosse, era natural que ali estivessem. Imaginemos que a ilha desconhecida é, como tantas vezes o foi no passado, uma ilha deserta. O melhor será jogar pelo seguro. Todos sabemos que abrir a porta da coelheira e agarrar um coelho pelas orelhas sempre foi mais fácil do que persegui-lo por montes e vales. Do fundo do porão veio agora um coro de relinchos de cavalos, de mugidos de bois, de zurros de asno, as vozes dos nobres animais necessários para o trabalho pesado. E como foi que vieram eles? Como podem estar numa caravela, onde a tripulação humana mal cabe? De súbito, o vento deu uma guinada. A vela maior bateu e ondulou. Por trás dela estava o que antes não se vira, um grupo de mulheres, que mesmo sem as contar se adivinha serem tantas quanto os marinheiros. Ocupam-se das suas coisas de mulheres. Ainda não chegou o tempo de se ocuparem de outras. Está claro que isso só pode ser um sonho. Na vida real nunca se viajou assim. O homem do leme buscou com os olhos a mulher da limpeza e não a viu. Talvez esteja no belice deste bordo, a descansar da lavagem da coberta, pensou. Mas foi um pensar fingido, pois ele bem sabe, embora também não saiba como o saber, que ela à última hora não quis vir, que saltou para o cais, dizendo de lá, adeus, adeus, já que só tens olhos para a ilha desconhecida, vou-me embora. E não era verdade. Agora mesmo andam os olhos dele a procurá-la, e não a encontram. Neste momento, o céu cobriu-se e começou a chover, e, tendo chovido, principiaram a brotar inúmeras plantas das fileiras de sacos de terra alinhadas ao longo da amorada. Não estão ali porque se suspeite que não acha terra bastante na ilha desconhecida, mas porque assim se ganhará tempo. No dia em que lá chegaremos, só teremos que transplantar as árvores de fruto, semear os grãos das pequenas searas que vão amadurecer aqui, enfeitar os canteiros com as flores que desabrocharão destes botões. O homem do leme pergunta aos marinheiros que descansam na coberta se avistam alguma ilha desabitada, e eles respondem que não veem, nem de umas nem das outras, mas que estão a pensar em desembarcar na primeira terra povoada que lhes apareça, desde que haja lá um porto onde fundear, uma taberna onde beber e uma cama onde folgar, que aqui não se pode com toda essa gente junta. E a ilha desconhecida? Perguntou o homem do leme. A ilha desconhecida é coisa que não existe. Não passa de uma ideia da tua cabeça. Os geógrafos do rei foram ver nos mapas e declararam que ilhas por conhecer é coisa que se acabou desde há muito tempo. Devíeis ter ficado na cidade, em lugar de vir atrapalhar minha navegação. Andávamos à procura de um sítio melhor para viver, e resolvemos aproveitar a tua viagem. Não sois marinheiros. Nunca o fomos. Sozinho, não serei capaz de governar o barco. Pensasses nisso antes de ir pedi-lo ao rei? O mar não ensina a navegar. Então, o homem do leme viu uma terra ao longe e quis passar adiante, fazer de conta que ela era a miragem de uma outra terra. Uma imagem que tivesse vindo do outro lado do mundo, pelo espaço. Mas os homens que nunca haviam sido marinheiros protestaram. Disseram que ali mesmo é que queriam desembarcar. Esta é uma ilha do mapa. Gritaram, matar-te-emos se não nos levares lá. Então, por si mesma, a caravela virou a proa em direção à terra, entrou no porto e foi encostar à muralha da doca. Podeis ir-vos, disse o homem do leme. Acto contínuo. Saíram em correnteza, primeiro as mulheres, depois os homens. Mas não foram sozinhos. Levaram com eles os patos, os coelhos e as galinhas. Levaram os bois, os burros e os cavalos. Até as gaivotas, uma após a outra, levantaram voo e se foram do barco, transportando no bico seus gaivotinhos. Proeza que não tinha sido cometida antes, mas há sempre uma vez. O homem do leme assistiu à debandada em silêncio. Não fez nada para reter os que o abandonavam.
Ao menos tinham-no deixado com as árvores, os trigos e as flores, com as trepadeiras que se enrolavam nos mastros e pendiam da amorada como festões. Por causa do atropelo da saída, haviam-se rompido e derramado os sacos de terra, de modo que a coberta era toda ela como um campo lavrado e semeado. Só falta que venha um pouco mais de chuva para que seja um bom ano agrícola. Desde que a viagem à ilha desconhecida começou, que não se vê um homem do Leme comer. Deve ser porque está a sonhar, apenas a sonhar. E se no sonho lhe apetecesse um pedaço de pão ou uma maçã, seria um puro invento, nada mais. As raízes das árvores já estão penetrando no cavername. Não tarda que estas velas içadas deixem de ser precisas. Bastará que o vento sopre nas copas e vá encaminhando a caravela ao seu destino. É uma floresta que navega e se balanceia sobre as ondas. Uma floresta onde, sem saber-se como, começaram a cantar pássaros. Deviam estar escondidos por aí e de repente decidiram sair à luz. Talvez porque a seara já esteja madura e é preciso ceifá-la. Então, o homem trocou a roda do leme e desceu ao campo com a foice na mão. E foi quando tinha cortado as primeiras espigas que viu uma sombra ao lado da sua sombra. Acordou abraçado a mulher da limpeza, e ela a ele, confundidos os corpos, confundidos os beliches, que não se sabe se este é o de bom bordo ou o deste bordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez-se enfim ao mar, à procura de si mesma.